Eu quero saudar a mesa em nome da senadora Ângela Portela, agradecer o convite feito à CEPIR, na pessoa do senador Paulo Paim, e reafirmar o total interesse da CEPIR no diálogo, na ação compartilhada, no conjunto de esforços que tem sido feito pelo Ministério da Saúde com relação às políticas para as mulheres. Bom, como secretária de Políticas de Ações Afirmativas da CEPIR, nós temos refletido com base principalmente no conjunto de indicadores que o Brasil vem apresentando nos últimos anos acerca da saúde das mulheres negras. A CEPIR, ela tem a missão institucional de coordenar, de articular as políticas públicas no que tange ao enfrentamento ao racismo, às desigualdades raciais, étnico-raciais no país, com enfoque na população negra. Nessa trajetória institucional, nós também acabamos lidando com uma concentração de desigualdades, digamos assim, com relação à realidade de saúde das mulheres negras e das mulheres indígenas, que são hoje os dois grupos de mulheres, do ponto de vista da população feminina, com maior expressão de vulnerabilidades e de iniquidades no caso da saúde. Por gentileza, passe o slide. Próximo, por favor. Então, eu vou me deter principalmente sobre a saúde das mulheres negras, no que ela tem trazido de desafio para as políticas públicas, no sentido de implementação plena da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da População Negra, que faz parte do Sistema Único de Saúde. Só que antes da gente falar sobre saúde das mulheres negras, até mesmo para compreendermos qual é a dimensão da problemática de saúde das mulheres negras, é preciso que a gente reconheça o lugar, o significado da vida das mulheres negras. Então, o anterior na arte da sobrevivência das mulheres negras tem a ver, está associado à própria luta pela sobrevivência dessas mulheres, tanto com relação a si mesma, quanto para garantir a sobrevivência da população negra. Então, em toda a história da sociedade brasileira, nós temos nas mulheres negras este elemento capaz de lutar para manter-se viva e, ao mesmo tempo, para manter viva a sua gente, as nossas comunidades. E é nessa condição de luta para manter a sua própria vida que nós conseguimos garantir, a partir de toda uma luta do movimento de mulheres, e aí a doutora Cláudia também se referiu à importância do movimento de mulheres, e aí, dentro do movimento de mulheres, a luta das mulheres negras, para fazer chegar as políticas públicas no compromisso de reverter esse quadro de iniquidades que está presente nas condições de saúde das mulheres negras. Então, do ponto de vista da nossa história, e aí eu gostaria de chamar a atenção, nós estamos no Senado com uma casa de fundamental importância na história das conquistas da sociedade brasileira. Cabe a nós refletirmos, principalmente nesse dia, no Dia Internacional da Mulher, o significado da vida das mulheres negras, senadora e senhores e senhoras presentes, para a própria estrutura da sociedade brasileira. Então, o que nós representamos enquanto país hoje cabe reconhecer,
tem um significado na própria permanência, né, no esteio que essas mulheres negras têm trazido como um pilar, como um elemento estruturador da própria sociedade brasileira. Porque com ela a gente tem garantido a permanência do nosso próprio povo. E, apesar desta importância, nós percebemos ainda que é um grande desafio, né, o reconhecimento desta importância, deste valor das mulheres negras, como expressão da sua garantia, da garantia do seu direito à saúde. Então, a garantia do direito à saúde, que foi conquistado pela sociedade brasileira na Constituição de 1988, como parte desse processo histórico de luta no campo da saúde. Então, a garantia da saúde como direito universal, ela tem também reconhecido as particularidades, as especificidades no que tange à saúde das mulheres indígenas, e aí eu fico completamente feliz, porque eu sou assistente social e sanitarista, e a gente também vem de uma trajetória onde a gente lida com os desafios dessa população indígena, principalmente das mulheres indígenas, que acabam sendo irmãs das mulheres negras, no sentido de também compartilharem de desafios similares. Então, quando a gente quer garantir o direito à saúde como um direito universal da forma como está posto na Constituição, ao mesmo tempo, cabe lembrarmos que o SUS, ele é estruturado sob o princípio da superação da iniquidade em saúde. O SUS, ele é regido por princípios de igualdade e traz a iniquidade, ou melhor, a equidade como um direito à saúde. Por gentileza, o próximo. E para ilustrar melhor as condições de iniquidade que as mulheres negras encontram na sua condição de saúde, nós lidamos com um cruzamento perverso, uma interseccionalidade entre fatores provocados pelo racismo, pelo sexismo e pelas desigualdades econômicas que atuam na vida da mulher negra, que faz com que essa mulher negra, embora tenha represente um contingente expressivo na população brasileira. Nós somos 49 milhões de habitantes, segundo o censo de 2010, né, no total da população brasileira. Apesar desse contingente, nós lidamos com o desafio de sermos, em função das consequências que o racismo trouxe para a sociedade brasileira, para as relações sociais, nós temos que lidar ainda com as mais altas taxas de mortalidade materna, com uma assistência ao pré-natal ainda caracterizada pelo menor número de consultas ao pré-natal, com uma taxa de escolaridade ainda menor do que as mulheres brancas. Então, esse conjunto de indicadores, no caso das mulheres, principalmente quando em situação de gravidez, vai fazer com que a assistência ao pré-natal a essa mulher requeira um cuidado que ainda é um desafio para as nossas práticas em saúde. E aí nós percebemos, a partir da escuta a essas mulheres, e a CEPIR, ela, em suas articulações, no dia a dia com as organizações, com as entidades, com as mulheres negras, é bastante recorrente as queixas, as demandas com relação à qualidade no atendimento às mulheres. As mulheres negras, elas... a partir da experiência do primeiro parto, elas ficam bastante preocupadas com como vai ser o segundo parto. Eu quero apenas trazer um dado da minha pesquisa de mestrado: o pesadelo que as mulheres negras têm ao terem que voltar e se submeter
a um novo parto, por conta exatamente desse quadro de violência que ela sofreu no primeiro atendimento. E embora a gente não possa generalizar do ponto de vista dos hospitais, das policlínicas, das unidades de saúde, mas ainda é um desafio fazer com que os profissionais de saúde reconheçam as iniquidades existentes sobre a mulher negra e indígena. E, nesse sentido, nós compreendemos a importância de estarmos aqui hoje, porque nós estamos num momento ímpar da política pública, das políticas públicas. A CEPI acaba de assinar um protocolo de intenções com o Senado Federal, senadora, no qual traz para nós exatamente essa possibilidade de um fortalecimento nas políticas públicas no que tange também à melhoria das condições de saúde das mulheres negras. Ontem, a ministra Luísa Barros esteve aqui, por ocasião do lançamento do programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, que o Senado Federal acaba também de lançar, como também um instrumento no sentido de reverter esse quadro caracterizado nos efeitos que o racismo e o sexismo trazem. E qual é o papel do Senado, a importância que o Senado tem com relação a essa realidade. Então, nós queremos também lembrar, enfatizar, que com esse contingente populacional que nós temos, as mulheres negras, elas se constituem entre os grupos, usuários do SUS. Nós apresentamos um grau de dependência com relação à assistência muito maior do que os demais. Certo? Ainda que as mulheres indígenas também estejam nesse mesmo patamar de vulnerabilidade, em termos de contingente populacional, as mulheres negras, elas demandam do SUS num grau de quantidade muito grande. As mulheres negras no país, elas têm uma responsabilidade, inclusive no tocante à chefia das famílias, com uma expressiva responsabilidade. Pesquisas do IPEA apresentam para as regiões metropolitanas do Recife e de Salvador uma realidade para as famílias chefiadas por mulheres negras muito mais expressiva, porque nela estão concentradas crianças e adolescentes. Esta família, ela apresenta um grau de vulnerabilidade que, na hora de uma criança adoecer, de um adolescente adoecer, e os adolescentes negros hoje apresentam também o desafio do homicídio, certo? Da droga e de outras formas que estão aí presentes, até por conta da vulnerabilidade e do racismo. E cabe a esta mulher negra lidar com desafios em sua vida familiar, comunitária, social, que fazem com que, na hora de receber uma assistência ou de recorrer ao SUS, recaia sobre ela um grande nível de estresse. Ela tem uma responsabilidade, de cuidar ainda, por ser chefe de família, de cuidar de sua família, de recorrer a uma vizinha, de recorrer, de fazer uma assistência à comunidade, quando muitas vezes o seu acesso ao mercado de trabalho ainda está marcado pela informalidade, pela precariedade, pelos baixos salários, uma vez que são as mulheres negras que ainda são as majoritariamente ocupam o trabalho doméstico. Bom, então, o meu tempo acabou, mas eu gostaria apenas da última lâmina, por gentileza, se for possível, de trazermos, neste momento, o compromisso com a garantia da saúde como direito das mulheres negras, lembrando o SUS como política universal, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, e eu trouxe para vocês também o Estatuto da Igualdade Racial, que é o nosso instrumento principal, a nossa lei, no qual está presente a defesa do direito à saúde
da população negra, mas particularmente das mulheres negras. Eu quero agradecer o convite. Muito obrigada. Nós é que agradecemos.